Senhor, para os nossos irmãos e as nossas irmãs, alunos e alunas da Escola Bíblica Dominical. Vamos para mais um estudo? Hoje, dia 20 de setembro do ano de 2020, Dia Nacional da Escola Dominical. A lição de hoje é a lição de número 12. O título: Esdras e Neemias combatem o casamento misto. Estamos quase concluindo esse trimestre com esse conteúdo. E na próxima aula daremos detalhes do nosso estudo para o próximo trimestre. Bem, já estaremos apresentando a lição, o assunto, tá bom? Mas vamos concluindo esse então, lição de número 12, 20 de setembro de 2020, Esdras e Neemias combatem o casamento misto. O texto áureo se encontra no livro Carta do Apóstolo Paulo, 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 14, que diz assim: Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? E a verdade prática que diz assim: o lar foi instituído por Deus para ser uma bênção, desde que seja observada a orientação divina na sua formação. Quero desejar a todos uma boa aula. O pastor Márcio estará lecionando mais uma vez nesse domingo. Deus abençoe a todos e até domingo que vem. A paz do Senhor a todos os irmãos e irmãs. Aqui é o pastor Márcio da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério de São Miguel Paulista, e estamos iniciando mais uma aula online da Escola Dominical da Igreja Sede. Estamos fazendo essas aulas pela internet, YouTube, Facebook. Por causa da pandemia, ainda não retornamos às aulas presenciais, mas temos os cultos aos domingos à noite presencialmente, mas a escola dominical ainda fazendo online, né? E nós estamos estudando nesse trimestre os livros de Esdras e Neemias. O tema do trimestre é os princípios divinos em tempos de crise. Esses livros de Esdras e Neemias relatam a reconstrução do templo e dos muros de Jerusalém após o cativeiro babilônico de 70 anos. Então eles retornam numa situação de crise, de dificuldade, dificuldade financeira, dificuldade com a vizinhança, com os inimigos, várias dificuldades que nós vimos nesse trimestre todo. E nessa época de crise, de um grupo pequeno, mas era um grupo que procurava servir a Deus, com pessoas, com servos de Deus na liderança, procurando fazer o melhor da vontade de Deus. E nessa época, Deus deu vitória a eles, mesmo numa época de crise. E nós então estamos estudando esses dois livros não como um foco histórico, puramente histórico, mas estudando para aplicar nos dias de hoje, principalmente agora tão atual, nessa crise que vivemos aí, dessa pandemia do Covid-19. A lição de hoje já é a lição 12, estamos quase no fim, só tem mais uma lição. E na lição de hoje, a penúltima, 12, do dia 20 de setembro de 2020, essa lição tem como título Esdras e Neemias combatem o casamento misto. Esdras e Neemias combatem o casamento misto. E novamente, conforme tem sido as últimas lições, nós vamos ver um acontecimento específico do livro, desses livros, tanto de Esdras quanto de Neemias, e aplicar aos nossos dias. E para falar sobre esse tema de hoje, falando obviamente de casamento, né, e vamos entender um pouco sobre essa questão de casamento misto, isso nos livros de Esdras e Neemias, a gente precisa voltar um pouquinho. Os judeus, um pouquinho na história. Os judeus, lá quando saíram do Egito, na liderança de Moisés e receberam as leis de Deus, Deus estava formando, constituído o povo seu, o povo judeu, o povo hebreu,
que seria responsável por mostrar aos demais povos quem era Deus. Então eles assumiam um compromisso de fidelidade a Deus, da mesma forma, de uma forma que Deus trazia a libertação para eles, também por outro lado eles assumiam compromissos com Deus. E um desses compromissos tinha a ver com a sua vida familiar. Então eu quero voltar com vocês em Êxodo, no capítulo 34, os versículos 14, 15 e 16, onde Deus, dentre os compromissos que o povo assume, Deus proíbe o casamento misto. Casamento misto é um casamento de quem é servo de Deus com pessoas infiéis, com quem não tem compromisso com Deus. Isso é um casamento misto no sentido bíblico. É uma pessoa fiel a Deus casar-se com uma pessoa infiel, uma pessoa que não tem compromisso com Deus, que não está preocupada com a vontade de Deus. Aí está um casamento misto, misturado. Pessoa fiel com uma pessoa que não tem compromisso com Deus. E isso, pensando agora primeiro no povo judeu, quando ele libertou e falou: eu liberto vocês, estou me propondo a ser o Deus de vocês, mas eu quero um compromisso da parte de vocês. No meio desses compromissos temos Êxodo 34, versículo 14, 15 e 16, que diz assim: porque te não inclinarás diante de outro Deus, pois o nome do Senhor é zeloso, Deus zeloso é. Ou seja, o compromisso era de fidelidade a Deus. E onde entra o casamento nisso? Vamos ver o versículo 15. Para que não façais concerto com os moradores da terra e não se prostituam após os seus deuses, nem sacrifiquem aos seus deuses, e tu, convidado deles, coma dos seus sacrifícios e tomes mulheres das suas filhas para os teus filhos, e suas filhas, prostituindo-se após os seus deuses, façam que também teus filhos se prostituam após os seus deuses. Essa palavra prostituição usada aqui no texto não está relacionada à prostituição sexual, não é esse sentido. Aqui ele está se referindo a uma prostituição, a uma traição, a uma traição espiritual, uma traição de fé. Então, o compromisso deles era com Deus, Deus os abençoaria, mas pelo lado deles, eles tinham o compromisso de fidelidade. E o que esse texto diz? Ele diz, é Deus falando: olha, para que vocês permaneçam fiéis, para que vocês não corram o risco de abandonarem esse compromisso, de falharem do lado de vocês, eu vou dar, vamos dizer, uma dica, eu vou dar um mandamento, eu vou dar uma ordem a vocês, que com isso vocês vão evitar de falharem, de não cumprirem o lado de vocês nesse compromisso, de ser fiel. Então, para vocês não se prostrarem, não seguirem outros deuses, para que isso não aconteça, o que ele diz? Que não era para tomar mulheres das filhas dos teus filhos e suas filhas, prostituindo-se após seus deuses, façam que também os teus filhos se prostituam após os seus deuses. Ou seja, ele fala, não case, não junte seus filhos, faça casamento com pessoas dos outros povos, porque eles têm outros deuses, e vocês permitindo esses casamentos, isso vai fazer com que os seus filhos, suas filhas, sejam influenciados e vão, por causa do casamento, por causa da união conjugal, acabe vocês sendo levados à idolatria, aos outros deuses. Então, qual o motivo da proibição lá, desde que eles foram chamados por Deus, o povo foi levantado, escolhido lá no Êxodo, naquela saída do Egito? Era porque casamento misto, casamento com pessoas de outros povos que não tinham compromisso com Deus, era uma ameaça à fé deles, à fidelidade e até à sobrevivência como povo.
a fé e a fidelidade estavam ameaçadas através dos casamentos, porque com o casamento eles misturariam com outros povos, se tornariam o quê? Outros povos. E também acabariam trazendo os costumes e os deuses, as crenças desses outros povos. E o compromisso deles era de ter a Deus unicamente, Deus único para eles. O casamento, Deus, conhecendo a estrutura humana, conhecendo o ser humano, ele deixa claro e ele dá essa ordem, não é porque ele é restrito, é chato, que quer impedir a felicidade. Não, muito pelo contrário. É porque ele sabe que a união conjugal, a formação de famílias, é o jeito mais forte das pessoas receberem influência de outros costumes, outras ideias, outros povos e partirem para a idolatria, partirem para a infidelidade a Deus. Era uma ameaça. Então ele falou, não sigam por esse caminho, não casem com outros. Isso foi o compromisso que eles assumiram. Lá em Deuteronômio eles concordam com isso, com esse compromisso. Aí passa-se os anos, mas com o passar dos anos eles vão abrindo mão disso em várias ocasiões. Eles se casam com pessoas de outros povos. Inclusive, durante a caminhada no livro de Números, nós vemos lá que um rei contratou a Balaão para amaldiçoar, não conseguiu amaldiçoar eles. E o que Balaão fez? Propôs, falou, não dá para amaldiçoar. Sabe o que a gente tem que fazer? Vamos fazer o seguinte, fazer com que eles se casem com mulheres do nosso povo, para que eles, através do casamento, pequem, sigam os outros deuses, e quando eles pecarem, o próprio Deus deles vai trazer o castigo. Até as pessoas de fora, o Balaão e outros, eles sabiam que o casamento era uma forma de trazer a infidelidade a Deus. Era uma forma. Isso aconteceu lá desde a caminhada no deserto, a gente vê isso no livro de Números. Passa-se os anos, esses incidentes acontecem de novo. Com Salomão, nós vemos isso, uma consequência muito clara disso. Veja o que acontece com Salomão. Lá quando ele já se torna, depois já estão na terra, já vem os reinos, os reinados, vem Davi. E aí Salomão, já no reinado de Salomão, muitos anos depois, tem lá, 1 Reis, capítulo 11, versículo 1 diz, e o rei Salomão amou muitas mulheres estranhas, e isso além da filha de Faraó, Moabitas, Amonitas, Edomitas, Sidônias e Etéias, das nações de que o Senhor tinha dito aos filhos de Israel que não era para ter esse envolvimento. Então, Salomão se envolveu, casou com muitas mulheres e mulheres desses povos que lá, lembra em Êxodo, falou, olha, não casem com essas pessoas porque vocês vão pecar. Nesse mesmo livro de 1 Reis, capítulo 11, olha no versículo 4. Porque sucedeu que, no tempo da velhice de Salomão, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses. Exatamente o que Deus já tinha dito muitos anos atrás, na época de Moisés. E o seu coração não era perfeito para com o Senhor, seu Deus, como o coração de Davi, seu pai. Qual foi a consequência disso? Ele casou, isso perverteu seu coração, ele seguiu outros deuses exatamente como Deus tinha avisado para não fazer, e ele fez. Aí no versículo 11 nós temos, pelo que disse o Senhor a Salomão, visto que houve isso em ti, que não guardaste o meu concerto e os meus estatutos que te mandei, certamente rasgarei de ti este reino e o darei a teu servo. Na geração seguinte, com o filho de Salomão, o reino foi dividido. Na família real foi uma divisão, e o filho de Salomão ficou com uma parte, e um outro que não era da família de Davi, de Salomão, assumiu 10 tribos, e o filho de Davi com somente 2. Houve uma divisão e o reino dividido, isso perdurou por muitos anos, mas foi as consequências que vinham desde antes, desde o caminho lá no Egito, o casamento, o envolvimento com mulheres, com o jugo desigual, com pessoas, homens ou mulheres que não eram do povo de Deus,
fazia eles pecarem, fazia eles partir para a idolatria. Salomão, como rei, como líder máximo, fez esses casamentos desobedecendo a Deus e pecou, e a consequência disso foi divisão, foi problema. E depois desses reinos, os reis que vieram na sucessão, muitos deles cometeram o mesmo problema. Acabe foi um outro exemplo de um rei que levou esse problema do casamento e a influência do casamento misto ao extremo. Veja em 1 Reis capítulo 16, versículo 30 a 33. E fez Acabe, filho de Omri, o que era mal aos olhos do Senhor, mais do que todos os que foram antes dele. E sucedeu como: se fora coisa leve andar nos caminhos de Jeroboão, filho de Nebate, ainda tomou por mulher a Jezabel, filha de Etibal, rei dos Sidonos, e foi e serviu a Baal e se encurvou diante dele. Então, Acabe já era um péssimo rei, fazia as coisas contra Deus, e aqui a Bíblia diz, como se fosse pouco os pecados, ele ainda casou com Jezabel, que era lá dos Sidônios. De novo um casamento misto, um casamento com uma pessoa que não era do povo de Deus, que não tinha nenhum compromisso com Deus. E ele, o que aconteceu? Ele se curvou a Baal. O que Deus, a ordem que Deus deu para não casar, e avisou, porque ele disse, porque o casamento misto vai fazer com que vocês saiam do compromisso de fidelidade comigo, o compromisso que vocês mesmos assumem. Então, Acabe também pecou dessa forma com esse casamento. No versículo 32, e levantou um altar a Baal na casa de Baal que edificara em Samaria. Também Acabe fez um bosque, de maneira que Acabe fez muito mais para irritar ao Senhor, Deus de Israel, do que todos os reis de Israel que foram antes dele. Aqui Acabe são muitos anos depois de Salomão, já muitos anos após Salomão, muitos reis haviam passado e eles faziam coisas contra Deus, mas Acabe fez muito mais para irritar a Deus, porque pelo seu casamento misto, casamento com Jezabel. São histórias conhecidas da Bíblia, mas que deixam claro o quão problemático foram esses casamentos. O casamento, o que Deus avisou, ele falou, não case com pessoas que não têm compromisso de fé, não case com essas pessoas porque vocês vão certamente pecar. E isso aconteceu, e foi todos os reinados, um a um, se aprofundando nesse erro, até que foram levados ao cativeiro babilônico. Olha a conclusão desse várias sequências de desobediência, de casamento misto. Em 2 Crônicas, capítulo 36, a partir do versículo 15, eu vou ler esse texto, que é o resumo do que aconteceu por causa desses casos da desobediência, da idolatria, e a idolatria que foi reforçada pelos casamentos mistos. E o Senhor, Deus de seus pais, lhes enviou a sua palavra pelos seus mensageiros, madrugando e enviando-lhes porque se compadeceu do seu povo e da sua habitação. Ou seja, Deus mandou muitos profetas avisando, falando sobre arrependimento. Versículo 16. Porém, zombaram dos mensageiros de Deus e desprezaram as suas palavras e escarneceram dos seus profetas, até que o furor do Senhor subiu tanto contra o seu povo que mais nenhum remédio houve. De tanto eles ignorarem os avisos de Deus, não teve mais jeito. 17. Porque fez subir contra eles o rei dos caldeus, o qual matou os seus jovens à espada, na casa do seu santuário. E não teve piedade nem dos jovens, nem das moças, nem dos velhos, nem dos decrépitos. A todos os deu nas suas mãos. E todos os utensílios da casa de Deus, grandes e pequenos, e os tesouros da casa do Senhor, e os tesouros do rei e dos seus príncipes, tudo levou para a Babilônia. E queimaram a casa de Deus, e derribaram os muros de Jerusalém, e todos os seus palácios queimaram, destruindo também todos os seus preciosos objetos. E os que escaparam da espada levou para a Babilônia.
e fizeram-se servos dele e de seus filhos até ao tempo do rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor pela boca de Jeremias, até que a terra se agradasse dos seus sábados. Todos os dias da desolação repousou, até que os 70 anos se cumpriram. Veja aqui o resumo. Todos aqueles anos e anos, séculos de desobediência, de idolatria, culminaram na destruição do templo, na destruição de Jerusalém, na morte do povo. E os que não foram mortos foram levados cativos para a Babilônia por 70 anos. Foi essa a consequência do pecado, da idolatria, da infidelidade a Deus, e isso tudo foi reforçado pelo casamento misto. Eles casaram com pessoas que não tinham compromisso com Deus, de outros povos. E isso Deus, desde Êxodo que nós vimos lá, desde a saída do Egito, Deus avisou, falou e ordenou que não casassem com essas pessoas. Por quê? Porque eles certamente pecariam. E não teve outro caminho. Foi o que aconteceu, por desobediência. Aqui nós estamos vendo esse histórico para ver que essa restrição é um aviso para o bem daqueles que têm compromisso com Deus. E Deus avisa e nos deixa isso claro. É para evitar o nosso sofrimento e para evitar que a gente seja infiel a Deus. Depois dos 70 anos, aí nós já vimos durante todo esse trimestre que eles voltaram do cativeiro, reconstruíram o templo, reconstruíram os muros e começaram a morar na terra. Agora, nos livros de Esdras e Neemias, adivinha o que acontece? Eles, depois de tudo isso, depois desse castigo, depois de todo esse sofrimento, infelizmente, eles voltam a cometer os mesmos problemas. Reconstrói os muros, reconstrói o templo, estão começando a vencer essa crise, a superar essa crise, mas eles voltam a errar. E errar aonde? No casamento misto, voltam a se envolver com essas pessoas. Veja em Esdras, no capítulo 9, versículos 1 e 2. Acabadas, pois, essas coisas, que coisas? A reconstrução e tudo mais. Chegaram-se a mim os príncipes dizendo: o povo de Israel e os sacerdotes e os levitas não se têm separado dos povos dessa terra. Não, eles não se separaram, se misturaram. Seguindo as abominações dos cananeus e dos heteus e dos ferezeus e dos jebuseus, dos amonitas e dos moabitas, dos egípcios, dos amorreus. Eles seguiram as abominações. O que é isso? Seguiram os pecados. E quais eram os pecados? A idolatria, a desobediência. Versículo 2. Por quê? Por que eles seguiram esses povos, esses pecados? Porque tomaram das suas filhas para si e para seus filhos. E assim se misturou a semente santa com os povos destas terras. E até a mão dos príncipes e magistrados foi a primeira nessa transgressão. Chegou então ao conhecimento de Esdras que eles estavam se casando com os povos daquela terra, e isso começava das lideranças. As lideranças eram as primeiras a partirem para o casamento misto, casamento com essas pessoas, que foi o motivo deles estarem no cativeiro, foi o motivo de todo o sofrimento, foi a idolatria, e isso através do casamento misto. E agora eles voltam a cometer os mesmos erros. Diante dessa notícia, veja a reação de Esdras o sacerdote. No versículo 3: e ouvindo eu tal coisa, rasguei a minha veste e o meu manto, e arranquei os cabelos da minha cabeça e da minha barba, e me assentei atônito. Olha só que dramático, que coisa dramática. Ele rasgou as roupas e raspou a cabeça, a barba. Isso era um sinal de desespero. E ele sentou atônito, ficou ali parado, sem acreditar no que estava vendo.
Versículo 4. Então se ajuntaram a mim todos os que tremiam das palavras do Deus de Israel, por causa da transgressão dos do cativeiro. Porém, eu me fiquei sentado atônito até o sacrifício da tarde. Ele ficou o dia inteiro congelado, sentado, mudo, parado, sem se mexer. A Bíblia diz atônito, é congelado, parado, sem acreditar no que ele tinha ouvido. Que eles, depois de tudo isso, tinham se envolvido em casamentos com essas pessoas. E o que Esdras faz? Que a lição de hoje fala sobre como Esdras e Neemias reagiram, trataram a questão do casamento misto, que o problema foi que isso voltou a acontecer depois de tanto sofrimento. Aí no versículo 5 a seguir, nós vemos o quê? Que Esdras, depois de ficar atônito todo esse tempo, ele começa a orar a Deus e a reconhecer o erro, reconhecer a situação. Olha só, versículo 5. E, perto do sacrifício da tarde, me levantei da minha aflição, havendo já rasgado a minha veste e o meu manto, e me pus de joelhos e estendi as mãos para o Senhor meu Deus. Se colocou de joelho para orar. No versículo 10 ele diz: agora, pois, ó nosso Deus, que diremos depois disso? Pois deixamos os teus estatutos. Ele falou, olha, nós te desobedecemos. No versículo 12, agora, pois, vossas filhas não dareis a seus filhos. Eu quero que ele comece agora a repetir qual que era a ordem de Deus lá de Êxodo. Agora, pois, vossas filhas não dareis a seus filhos, e suas filhas não tomareis para vossos filhos, e nunca procurareis a sua paz e o seu bem, para que vos fortaleçais e comais o bem da terra e a façais possuir a vossos filhos para sempre. Ele diz, se você ler todos os versículos, você vê claramente que ele diz, olha, a ordem de Deus foi, não case com os povos que não têm compromisso com Deus, não faça o casamento misto, não case com outros povos que não são fiéis a Deus, porque vocês vão pecar. Essa era a ordem, mas ele diz, nós deixamos de cumprir isso. Versículo 14. Tornaremos, pois, agora a violar os teus mandamentos e aparentar-nos com os povos dessas abominações? Era uma pergunta que ele fazia. Não te indignarias tu assim contra nós, até de todo nos consumires, até que não ficasse resto nem quem escapasse? O que ele diz é o seguinte, se a gente viola as ordens de Deus, parte para o casamento misto, ele diz o que ele pergunta, isso aí não vai fazer com que o pouquinho que sobrou, que está aí nessa crise, nessa dificuldade para reconstruir, será que Deus agora não vai destruir de vez por causa da nossa dificuldade, da nossa desobediência? Então Esdras, qual foi a reação de Esdras diante do casamento misto do povo que voltou a acontecer? Ele orou a Deus, mas ele orou em praça pública para todo mundo ver, e ele manifestou no seu comportamento, rasgou as roupas, cortou a barba, cortou o cabelo, ele mostrou o seu desespero, a sua inconformidade com o pecado, com a desobediência, e orou a Deus diante do povo todo para ver o povo ver qual que era o pecado que eles estavam cometendo. E com isso, com essa situação, o que acontece? O povo ouviu e se comprometeram a corrigir isso tudo. Então, Esdras no capítulo 10, versículo 1 a seguir. E orando Esdras assim, e fazendo esta confissão, e chorando, e prostrando-se diante da casa de Deus, ajuntou-se a ele de Israel uma muito grande congregação de homens e mulheres e de crianças, porque o povo chorava com grande choro. O povo viu
a oração de Esdras, a situação de Esdras, o desespero de Esdras, e o povo se comoveu e reconheceu o seu erro e começou a chorar junto com ele. A oração dele foi uma forma de Esdras pregar aquele povo e ensinar e mostrar, olha, não cometam de novo esse erro, o que vocês estão fazendo já foi a nossa desgraça no passado, e vocês voltam a repetir o mesmo erro. Foi a pregação através de oração que Esdras fez. Aí no versículo 2, então respondeu Secanias, filho de Jeiel, um dos filhos de Elão. Esse Secanias era um homem de grande influência no meio do povo. E disse a Esdras, o que Secanias disse para Esdras? Nós temos transgredido contra o nosso Deus e casamos com mulheres estranhas do povo da terra. Mas no tocante a isso, ainda há esperança para Israel. Ele ainda enxergou que tinha esperança, que Deus não iria destruir eles de vez. 3. Agora, pois, façamos concerto com o nosso Deus. Vamos fazer um acordo com Deus, todo mundo, de que despediremos todas as mulheres e tudo o que é nascido delas, conforme o conselho do Senhor e dos que tremem no mandamento do nosso Deus, e faça-se conforme a lei. Então partiu do povo, da liderança desse Secanias e o restante do povo, a iniciativa, falando, olha, se nós estamos falhando, se nós erramos, vamos tentar consertar. Consertar de que forma? Eles falaram, nós vamos desfazer esses casamentos que fizemos contra a vontade de Deus. E vamos desfazer para que Deus tenha piedade de nós e para que nós não sejamos destruídos. Aqui esse texto não é um incentivo ao divórcio, à separação, não é isso. Tanto que quem teve a iniciativa foi o povo, não foi Deus que falou assim diretamente, foi o povo, a iniciativa deles, numa forma desesperada de não ter maiores consequências, num reconhecimento do que eles estavam fazendo e para que o que já aconteceu no passado não voltasse a acontecer. Era uma tentativa desesperada de vamos cortar, vamos dizer, o mal pela raiz para que a gente corrija as nossas falhas. Foi o que aconteceu naquela época. Volto a dizer, não é que a Bíblia está ensinando o divórcio aqui, foi a iniciativa deles para tentar corrigir uma falha que eles estavam cometendo numa situação de crise extrema. Essa foi a situação. Eles, o povo, falou, olha, vamos numa atitude desesperada desmanchar esses casamentos errados que fizemos para que Deus tenha misericórdia de nós. Da parte de Esdras, como líder espiritual, o que ele fez? Ele orou a Deus desesperado, como diz, falando assim, e agora? O que nós vamos fazer? Será que Deus ainda vai ter misericórdia de nós? E a resposta do povo foi essa, porque eles sabiam, eles viveram na pele as consequências do casamento misto, eles sabiam o que levou eles àquele estado de desespero, e que isso poderia trazer novos problemas. Pouco tempo depois, vem Neemias. E no livro de Neemias, de novo, tem mais esse problema, de novo essa situação de casamento misto. Veja que é um negócio reincidente, eles prometem parar e voltam, prometem parar e voltam. E Neemias, no capítulo 13, versículo 23 a seguir, diz o seguinte: vi também naqueles dias judeus que tinham casado com mulheres asdonitas, amonitas e moabitas. Então, alguns anos depois, com Neemias, depois de Esdras, com Neemias, ele viu um grupo de pessoas, agora não era todo o povo, mas um grupo de pessoas que tinham se casado com esses povos aqui, tinha casamento misto. Versículo 24. E os seus filhos falavam meio asdonita e não podiam falar judaico senão segundo a língua de cada povo. Voltou aos casamentos e os filhos desses casamentos mistos já estavam perdendo a identidade de povo de Deus, a identidade judaica, já não estavam nem conseguindo falar direito o judaico, a língua deles, estavam por influência, por ter casado com as donitas, já estavam falando a outra língua e não a língua, mesmo morando em Jerusalém, mas
os casamentos mistos estavam fazendo com que até a língua deixasse de falar. E a língua, disso vinha a crença, a religião, os costumes, e dessa forma abandonar a Deus. E Neemias viu outras vezes a situação do casamento misto, que chegava ao ponto de nem conseguir falar a própria língua do povo. Olha só o que ele faz, no versículo 25. E contendi com eles, quer dizer, contendi, briguei com eles, e os amaldiçoei, e espanquei alguns deles, e lhes arranquei os cabelos, e os fiz jurar por Deus, dizendo: não dareis mais vossas filhas a seus filhos, e não tomareis mais suas filhas, nem para os vossos filhos, nem para vós mesmos. Neemias, já como ele não era líder espiritual, mas era líder administrativo, ele já foi mais extremo. Ele brigou, amaldiçoou, espancou alguns deles, bateu, arrancou cabelos. Ele foi na força bruta para convencer aquelas pessoas, no desespero, porque ele disse: o casamento misto vai nos destruir. Nos versículos 26 e 27, ele reconhece isso. Olha o que ele diz: porventura não pecou nisso Salomão? Lembra que eu falei do exemplo de Salomão? Ele, Neemias, muitos anos depois, se refere ao mesmo Salomão. Porventura não pecou nisso Salomão, rei de Israel, não havendo entre muitas nações rei semelhante a ele, e sendo amado de seu Deus, e pondo Deus rei sobre todo Israel? E contudo as mulheres estranhas o fizeram pecar. O que ele fala? Ele compara: olha, se Salomão, amado por Deus, poderoso, com um grande reino que era, ele pecou por causa das mulheres estranhas que fizeram ele pecar, é como ele diz: imagine nós, se Salomão pecou por causa do casamento misto, imagine nós, coitados aqui. Versículo 27. E dar-vos-íamos nós ouvidos, para fazermos todo este grande mal, prevaricando contra o nosso Deus, casando com mulheres estranhas? É o que eu acabei de dizer. Ele diz: e nós, se Salomão, grande Salomão, sábio Salomão, amado por Deus, com um reino poderoso, ele acabou pecando por causa do casamento misto. Imagine nós, será que nós podemos simplesmente dar ouvido e falar assim: não, vamos continuar porque com a gente não acontece nada? Neemias sabia que isso não daria certo. Então, Neemias tratou também, e de uma forma até dura, enfática, através até da violência como administrador, ele falou: não, agora vocês vão corrigir isso. Há dois servos de Deus preocupados com as coisas de Deus e viram o grande perigo do casamento misto, de casar pessoas com quem não tem compromisso com Deus. Isso foi o que aconteceu na época de Esdras e Neemias, e eles corrigiram essa situação, cada um da sua forma, mas corrigiram porque eles viram grande perigo em desobedecer a Deus. E o perigo não era só porque dizer que é porque Deus cerca e impede a felicidade, não é nada disso. É porque o envolvimento com pessoas que não têm compromisso com Deus leva você e eu, o ser humano, a abandonar a Deus. É esse o alerta, e eles, com a preocupação, não deixavam isso seguir. E essa foi a forma que eles lidaram naquela época, da crise naquela época. Só que isso não mudou, era uma restrição, uma ordem para o povo judeu, mas quando a gente vai para o Novo Testamento, para a igreja, essa questão do casamento misto, uma pessoa com compromisso com Deus se casar, se envolver com pessoas que não têm compromisso com Deus, é um sério risco também para a igreja. Não mudou, não é porque nós não somos judeus, que nós vivemos na graça, que isso mudou. Não mudou. Esse alerta de Deus continua. O casamento com pessoas que não têm compromisso com Deus nos induz a abandonar a Deus. 1 Coríntios capítulo 7, versículo 39, nesse capítulo 7, aí ele fala sobre casamento, fala por diversas situações de mistura entre os santos e os infiéis, mas no versículo 39 tem um detalhe no final.
A mulher casada está ligada pela lei todo o tempo em que o seu marido vive. Mas, se falecer o seu marido, fica livre para casar com quem quiser. Pode casar. Ele estava se referindo a uma mulher crente ficando viúva. Ele diz, pode casar com quem quiser, contanto que seja no Senhor. A recomendação de Paulo, a recomendação no Novo Testamento sobre o casamento, não é mais por nós sermos judeus, nós não estamos mais vivendo na época lá de Êxodo, na época de Moisés, na época de Salomão, não estamos vivendo na época de Esdras e Neemias, lá era a situação de preservação do povo judeu perante a idolatria. Mas nós como igreja, nós temos o compromisso como povo de Deus aqui na terra também, mas não como judeu, como povo, a igreja de Deus, para não nos misturarmos com o mundo, com o pecado. Nós temos esse compromisso. E o casamento, do mesmo jeito que foi lá no Antigo Testamento, também nos dias atuais, o casamento com pessoas que não têm compromisso com Deus faz com que a gente peque, faz com que a gente abandone a Deus. Por isso ele fala o seguinte, está livre para casar, contanto que seja no Senhor. Ele não está dizendo que é da mesma igreja, da mesma denominação ali certinho. Ele não está falando de denominações, ele está falando de contanto que seja no Senhor. O que é isso, no Senhor? É com pessoas que têm o compromisso de fé com nosso Senhor Jesus Cristo. A mesma ideia, a mesma crença, o mesmo compromisso, a mesma fidelidade a Deus. Que seja no Senhor. Na época de Paulo não tinha Assembleia de Deus, Brasil para Cristo, Batista, não tinha essas denominações, mas tinha as pessoas que aceitavam a Cristo. E aí, o que é no Senhor? É que acreditam no céu e inferno, acreditam que existe pecado, acreditam que é necessário arrependimento dos pecados, acreditam que só Jesus Cristo é o único e suficiente Salvador, acreditam na necessidade da santificação, acreditam na necessidade de uma vida dedicada a Deus, acreditam na necessidade de se separar do pecado, de obedecer ao Senhor, obedecer a sua palavra, aos seus ensinos, de ter o fruto do Espírito, de ter uma vida mudada, de ter o caráter mudado. Acreditam que nós, como servos de Jesus Cristo, nós temos que ser a luz do mundo e o sal da terra, temos que ser diferente. Enfim, no Senhor é basicamente que nós temos que ter a mesma convicção, a mesma fé, a mesma crença. Deixa eu dar um exemplo claro. Tudo isso que nós acreditamos não combina, por exemplo, com uma pessoa que crê no espiritismo, na reencarnação. Isso não combina, totalmente contrário à crença ao nosso Senhor Jesus Cristo, aos ensinos do nosso Senhor Jesus Cristo. Não dá para pessoa ter um relacionamento, constituir família com quem tem a idolatria, com quem crê, com quem tem uma vida de vícios, de imoralidade. Não dá para viver assim, é sofrimento. Olha só o que Paulo também fala em 2 Coríntios, capítulo 6, versículos 14, 15 e 16. Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis. Jugo desigual, na época bíblica, era que lá as carroças, eles tinham carroças e eram puxadas por cavalo ou por bois, e quando eram duplas, o jugo era aquela madeira que coloca nas costas do animal, e quando vinham colocava dois animais para puxar a carroça, o jugo tinha que ser equilibrado, eles tinham que, os dois animais, serem do mesmo tamanho, sejam proporcionais. Para quê? Para que eles puxem juntos, para que eles façam a força juntos.
Não adiantava um animal ser muito forte, outro mais fraquinho, um puxava arrastando o outro, ou um querer puxar para um lado, outro para o outro. Eles tinham que ter um equilíbrio entre os dois, eles terem o mesmo destino, o mesmo caminho, o mesmo tamanho, serem muito parecidos para poderem a carroça andar e ir para frente, para caminhar. Então, Paulo, comparando com essa questão de carroça, que era o que ele tinha na época, ele diz: não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis. Infiéis, ou seja, quem não acredita na salvação, não tem a mesma ideia de fé que eu e você temos. Porque aí ele faz algumas perguntas para deixar claro o que é esse jugo desigual. Porque que sociedade, que união, que comunhão, que conversa, que vínculo, o que combina? Que sociedade tem a justiça com a injustiça? Eu estou destacando algumas palavras para mostrar que Paulo estava se referindo não a detalhezinhos de fé, a uma coisinha ou outra, um costumezinho outro. Ele está colocando opostos. Não dá para ter sociedade entre justiça e injustiça. E que comunhão tem luz e trevas, que concórdia há entre Cristo e Belial, não tem como se conversar, ou que parte tem o fiel com o infiel, e que consenso tem o templo de Deus com os ídolos. Percebe? Eu destaquei palavras que mostram a duplicidade da coisa, assim, como são distantes, opostas uma coisa e outra. Jugo desigual é casamento entre pessoas que pensam diferente, completamente diferente, têm suas convicções diferentes. Irmãos, não vai dar certo. Não vai só trazer sofrimento. Há lares que sofrem. Olha, se você olhar na igreja, muitas pessoas que, quando aceitam a Cristo, elas, é o que Paulo estava falando em 1 Coríntios, lá dessa situação, de pessoas que aceitam a Cristo e elas já vieram de um casamento, às vezes, onde, como a gente diz, um é crente e o outro não é crente. Veja quantas mulheres e homens têm uma vida espiritual difícil, é complicado. E aqui a igreja não diz para largar, abandonar essas pessoas. Até Paulo, lá em 1 Coríntios, o que ele diz? Que não é para largar, que é para, pelo seu testemunho, alcançar, pregar pelo seu testemunho para que o seu cônjuge seja salvo. Então, não é o caminho à separação. Lá em Esdras, você lembra que eu fiz questão de destacar que quem propôs a separação, o divórcio, foi o próprio povo, não foi Deus que mandou. Eles próprios, com uma atitude desesperada naquela situação. Mas, nos dias atuais, o que eu estou querendo frisar aqui é quantos casais, famílias sofrem por essas diferenças de crença. Uma pessoa crente com uma descrente. Quantas pessoas, enquanto está indo para a igreja e procurando servir a Deus, o seu marido, a sua mulher está lá num bar, na bebida, no vício, no jogo. Quantas pessoas vivem esse sofrimento? O cigarro e também a incompreensão com os trabalhos da igreja. Quantas pessoas têm uma dificuldade, querem muito servir a Deus, mas seu marido, a sua esposa não aceitam e ficam dizendo: o que você está fazendo lá na igreja? Eu não entendo o que você vê lá. Ele não entende, ela não entende porque não está num jugo desigual, não tem a mesma fé, o mesmo pensamento. Então eu estou dizendo que pessoas que vieram, aceitaram a Cristo e o cônjuge não aceitou, a igreja não está falando de forma nenhuma para ninguém separar. Só estou mostrando que essa situação é uma situação difícil para a pessoa. É difícil, traz dor, e não é só o dia a dia ali, mas pensar que o seu marido, a sua a sua esposa, o seu marido, a sua esposa, eles estão condenados ao inferno. Olha,
Esse é o pior de tudo, o sofrimento, a pessoa que você ama e você dizer, não vai morar no mesmo céu que eu vou morar. Não vai morar, não vai ir naquela glória. Que sofrimento, que desespero. A pessoa que ama e você querer e essa pessoa lá com o coração duro. Muito sofrimento, essas pessoas sofrem muito. E agora, quando aqui a igreja está falando nisso, é o que eu disse, a esses que já vieram assim, não é para separar, é para orar e trabalhar pelo testemunho, pela pregação, para que Deus, pela sua misericórdia, consiga quebrar aquele coração e salvar. Agora o alerta maior é para quem já está na igreja, os nossos jovens, as nossas, não só os jovens, mesmo os mais maduros que ainda vão casar, as pessoas que hoje estão na igreja e quando procuram um par, alguém para ter um relacionamento, para se relacionar, para constituir uma família, e não se preocupam com o compromisso com Deus. Essa é a questão. Não estou dizendo aqui que só serve se você casar com uma moça da Assembleia de Deus, Ministério de São Miguel Paulista, na sede ou na congregação. Não é esse ponto, não é esse extremismo assim. Não é isso. Isso aí não é o que Paulo coloca em 2 Coríntios. Ele colocou uma dualidade ali entre luz e trevas, infiel e infiel, justiça e injustiça, Cristo e Belial. Ele colocou essa dualidade. Então veja que a questão é, nós temos a oportunidade ainda, é não vir no pensamento da sociedade de que, não, tudo bem, isso não tem nada a ver, e o importante é o amor. É importantíssimo o amor, mas só que o amor ele só sobrevive quando as pessoas são compatíveis, quando elas têm a mesma crença, a mesma fé. Não tem como o amor sobreviver quando pessoas discordam entre si, quando caminham por caminhos diferentes. Não tem como. As pessoas vivem casamentos, às vezes acabam muito rápido por causa dessa falta de preocupação de um casamento em Cristo, conforme nós lemos lá em 1 Coríntios capítulo 7, versículo 39, um casamento que seja no Senhor. E alguns podem falar o seguinte, mas eu já vi gente casar com outro, casar os dois, são crentes na igreja, mas também não dá certo, às vezes viver no inferno. Mas perceba, eu falei e volto a repetir que o que a Bíblia diz é conquanto seja um casamento no Senhor. Não é contanto que seja um casamento na sua denominação. Não é isso, é contanto que seja no Senhor. Pode haver pessoas que estão dentro da igreja, com cartão de membro, participando da ceia, se dizendo crente, mas não são fiéis, na verdade. Não tem conversão verdadeira. A questão está lá em 2 Coríntios, quando Paulo fala sobre desigual, ele fala sociedade entre justiça e injustiça, luz e trevas. Quando se vai ver a questão da família, do casamento, é analisar a compatibilidade de ideias se a pessoa, estando fora da igreja ou dentro da igreja, mas principalmente também dentro da igreja, é verificar a fé dessa pessoa, o compromisso com Deus. Não é o cartão de membro, mas essa pessoa tem o mesmo compromisso que você com Deus, compartilha a mesma fé, compartilha a mesma crença, compartilha a mesma justiça, compartilha os mesmos desejos por Deus, tem os mesmos alvos. Isso tudo é importante analisar. Porque se você vê pessoa que não tem compromisso com Deus, está lá na igreja, às vezes muitas pessoas casam iludidas, a pessoa está lá, chega, levanta a mão, até batiza, mas você vê que a pessoa está lá por quê? Porque queria simplesmente um casamento, mas nunca houve compromisso, nunca houve fidelidade mesmo, nunca foi fiel realmente a Deus. O que a gente tem que procurar é um casamento que não seja um jugo desigual, ou seja, você tem compromisso com Deus, busque alguém que tenha esse mesmo compromisso com Deus, que queira
a mesma fidelidade, que queira a mesma obediência, que queira a mesma santificação, que tenha o mesmo cuidado, que goste das mesmas coisas que você gosta, que tenha alegria pelo que você tem alegria, que tem prazer pelo que você tem prazer. Obviamente as pessoas são diferentes, há diferenças em outra coisa, os gostos são diferentes, e isso é normal, as pessoas não são exatamente iguais. Mas a questão é a semelhança de alvos, de objetivos, de compromisso, isso que a gente tem que buscar. É isso que tem que buscar para ser feliz, para que você não abandone, como muitos perdem seu casamento e pior, perdem a fé em Deus, perdem a salvação por causa de um casamento. Que Deus dê a felicidade a cada um de nós de escolher um casamento que seja no Senhor. Que seja, conforme volto a repetir o final de 1 Coríntios 7,39, contanto que seja no Senhor, casamento no Senhor, ou seja, temos juntinhos, os dois ali, a vida, o prazer que seja no Senhor, que seja tudo, sabe, a mesma fé, a mesma comunhão, sabe, estar no mesmo lugar. Às vezes até nas coisas pequenas tem pessoas que vivem o inferno até porque a pessoa contraria até o local de congregar. Vive uma guerra porque um quer congregar num lugar e outro quer em outro. Aí vive uma guerra e ninguém cede, cada um simplesmente empaca eu quero assim. Isso mostra que não está vivendo um jugo desigual. Por quê? Porque os dois não querem a mesma coisa. Quando está correto, quando o jugo é igual, os dois querem ir para o mesmo lugar, fazerem a mesma força, para a mesma direção. Quando um sofre, o outro sofre junto. Quando a carga é pesada, pesa por igual para os dois. Não fica um jogando, o problema é teu, te vira. Não, é compartilhar. É isso que deve se buscar. E você não vai encontrar isso fora da igreja, com pessoa que não tem compromisso nenhum com a tua fé. Não vai encontrar. Não vá na onda que esse povo fala por aí, dizendo que não tem nada a ver, que o importante é o amor. Amor é construído no dia a dia. Amor é construído com o relacionamento no dia a dia. E o amor pode ser destruído muito facilmente. Muito facilmente pode ser destruído. Portanto, o principal é que nós vivamos e o casamento seja no Senhor. Amém? Que cada um busque e abandone o jugo desigual, abandone o casamento, não parta para um casamento misto. E se você vive essa situação hoje, a minha recomendação não é você separar, largar tudo, não é isso. A minha recomendação é ore a Deus, clame a Deus, busque a ajuda de Deus para que Deus converta, para que Deus mude, para que Deus transforme. Isso, vamos buscar a transformação, porque Deus veio para buscar e salvar o que se havia perdido. Agora, se você ainda não se envolveu num casamento, num relacionamento, faz o seguinte: antes de você arrumar dor de cabeça, busque alguém que seja no Senhor, que tenha a mesma convicção, a mesma vontade, o mesmo compromisso de fé, os mesmos gostos ali pela igreja, sabe, de estar com Deus. Cerque isso, pesquise bem isso no dia a dia, nos detalhes, e você vai perceber esse tipo de coisa. Amém? Queremos que cada casamento, cada lar seja muito feliz. E assim nós encerramos essa aula. Bendito Deus e Pai, quero agora falar contigo, agradecido, Senhor, por mais uma vez poder meditar na Tua Palavra nessa escola dominical. Te peço, Senhor, que ajuda a cada um a compreender a Tua Palavra, a Tua vontade. E, Senhor, ajuda a Tua igreja, o Teu povo a viver essa Palavra. Aos jovens, aqueles que ainda vão se casar, eu peço iluminação, guia, Senhor, instrui, mostra o companheiro ou a companheira correta, que tenha, Senhor Deus, esse compromisso contigo para que sejam felizes. Aqueles casais que já vêm, Senhor, com esse jugo desigual, essa dificuldade, esse sofrimento, eu te peço ajuda, meu Deus,
e que o Teu Espírito Santo converta e transforme vidas para que possa ser um casamento feliz, para que todo esse quadro seja alterado. Meu Pai, abençoa a Tua igreja e o Teu povo, é o que te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, assim eu agradeço e nesse domingo às 19 horas, na Igreja Sede, Avenida São Miguel, 9111, o nosso culto presencial, participe. E se você não puder, estiver com dificuldade, com restrição, deseja muito, mas não consegue por alguma restrição, estaremos transmitindo via YouTube e via Facebook. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.